Olá pessoal, vou falar agora um pouco para vocês sobre a história da animação. A história da animação, como todos já sabem, ela é algo bem amplo, bem complexo. Só que o que eu penso assim? Para a gente que está estudando animação, para a gente que quer fazer animação, a gente tem que conseguir ver os keyframes da história da animação, ou seja, os pontos-chave. É bom a gente estudar a timeline, como que foi os primeiros testes com instrumentos ópticos, depois como que a animação foi se desenvolvendo até os animadores conseguirem perceber a questão do frame por segundo, perceber como que eles trabalhariam com estilo de desenho, como que eles fariam para ter cenários fixos e não precisar redesenhar, né? E ver todos os experimentos até chegar nos estúdios Disney, até hoje em dia chegar na animação 3D. Então é bom dar uma analisada. Aí a minha sugestão: estude a história da animação, não quando você lê um livro de uma maneira linear. Estude a partir daquilo que você gosta e aí você vai fazendo conexões com outras coisas do passado. Por exemplo, animação americana, Disney. Ela foi uma animação que veio se desenvolvendo no início da animação no século passado nos Estados Unidos. Então ela tem influência de outras coisas que você pode estudar. Então assim, comece a ver os clássicos, assista Fantasia, assiste os clássicos mais recentes como Pocahontas e comece a tentar entender como que eles faziam aquilo sem computação gráfica, quais eram as técnicas que eles utilizavam, quais são os desenhos dessa época que mais lhe agrada. E a partir disso faça conexões. Por exemplo, veja quem foi o diretor, veja quem foi o diretor de animação, vá atrás da história dessas pessoas, veja o que ela estudou. Então comece a estudar animação americana e comece a ver mais coisas além disso. Vejam influências que essa animação americana sofreu, né? Depois, tão interessante quanto a animação japonesa, porque aqui na animação americana a gente tem vários desenhos. Então tem toda a história de desenhos da animação Disney desde a época que existiu o Nine Old Men, os 9 ajudantes ou os 9 trabalhadores que faziam filmes com o Walt Disney, até a história mais recente. No Japão a gente também pega muita coisa mesmo. Você tem Estúdio Ghibli, Production ID, você tem um monte de coisa, um monte de conteúdo para estudar. Tem os animes, eu coloquei aqui o Samurai X, tem muitos animes legais para você estudar. Então conheça isso, veja as influências, pense sobre a narrativa oriental, expanda a sua visão sobre o que é animação. Então a ideia de você estudar a história da animação é para você ir além daquilo que você gosta. Porque vocês gostam de alguma coisa, por exemplo, eu gosto de animação 3D, ok, mas veja que existem mais coisas além da animação 3D. Aprenda com toda a história da animação, aprenda com os erros e aprenda com acertos. Animação francesa, incluímos também a animação europeia. Conheça os filmes, esse filme aqui é excelente, O Ilusionista, Um Gato em Paris também é excelente. Esse filme, veja o estilo de desenho, animação, recursos de computação gráfica ou não. Veja como que eles trabalham com o detalhamento da animação, com o elemento clássico da animação, com os cenários. Então estude a animação francesa, estude a animação japonesa, estude a animação Disney. Vamos mais além. Estude animação independente, ou seja, as pessoas que produziram sem ser para uma grande indústria, que fizeram isso mais por conta própria. Aqui a gente tem o Norman McLaren, que fez várias experimentações abstratas, várias experimentações legais com animação. Aqui a gente tem animação independente, autoral, tem o Norman McLaren, que fez filmes muito legais, que experimentou a animação abstrata, tem o Bill Plympton, que esteve no Brasil recentemente, que fez muitas animações independentes. Comece a estudar, veja qual que é a mensagem deles, vejam como que eles se expressam, vejam quais os elementos gráficos eles utilizam. Tá? E a animação que a gente está bem familiarizado, que é a animação americana 3D. Tem a animação internacional 3D, né? Então assim, partiu dos Estados Unidos o 3D com o John Lasseter, com a Pixar, e invadiu o mundo inteiro. Então veja assim, como que é a animação 3D. Assista os principais filmes, assista Up, assista todos esses filmes interessantes da animação 3D e comece a ampliar o seu conhecimento sobre isso. Aí você vai sair daquele mundinho que é o seu conhecido e vai começar a ver, ok, eu gosto muito, vamos supor, de mangá, de anime, mas existe animação americana 3D, existe animação independente autoral em outros países, no Brasil,
existe animação francesa, existe animação japonesa, existe animação americana, e existe toda uma história da animação que eu posso me beneficiar. Mas principal, gente, aprendam a estudar animação e não só ver animação. Porque se vocês querem ser animadores e não espectadores, vocês têm que ter uma atividade maior, vocês têm que ser mais ativos. Então eu estou vendo uma animação, eu vou começar a estudar, anotar, fazer reflexões do que me agrada nesse conteúdo. É a mensagem? É o storytelling? O que me agrada nisso? O que me agrada na forma? Na parte estética? São as cores? É o cenário? É a aparência dos personagens? É os efeitos emocionais? O que acontece? Tá? E uma sugestão, existe software, pessoal, que estou comentando com vocês, que se chama Keyframe MP, que é um software que você tem uma versão para estudante gratuita, que ele te ajuda a ver a animação frame a frame. Eu utilizo bastante ele para estudar. Então, por exemplo, aqui tem uma animação do Studio Ghibli que eu gosto, On Your Mark, e aí eu posso, às vezes, pegar e fazer uma coisa que eu gosto, colocar a animação, às vezes, sem som, para estudar animação. Depois, se eu vi um movimento que me interessa, eu vou lá e começo a estudar esse movimento frame a frame. Olha só que interessante. Eu posso estudar muito a mecânica da animação, como que eles fazem as transições, entende? Como que é a reação do cabelo, tá? E eu posso parar em algumas partes da animação e estudar. Se eu estiver, às vezes, estudando caminhada, estudando acting, eu posso vir nessas animações que eu gosto da história da animação e ver, por exemplo, essa parte aqui dos veículos, que é bem interessante, dos veículos futuristas, do voo dela, tudo isso eu posso estar estudando, tá? Essa corrida desesperada que eu posso estar vendo isso, como que funciona, com quantos frames está sendo feita. Então esse software ajuda muito. Existem outros softwares como o QuickTime, que ele permite também que você passe frame a frame, mas esse aqui eu gosto muito dele porque ele tem vários recursos. Ele tem um recurso também de você diminuir a velocidade e passar em câmera lenta. Então 1/4, por exemplo, da velocidade. Olha só que legal. Então, para quem está estudando animação, ver em câmera lenta, poder ver frame a frame é um recurso bem interessante. Então, assim, resumo, pessoal. Existem muitas animações, quando a gente fala de animação, existem muitas animações na história da animação. Existiram movimentos, países, grupos que produziram coisas interessantes. Assistam isso. Vejam os clássicos da animação japonesa, vejam os clássicos da Disney, vejam os clássicos da animação 3D, assistam curtas, conheçam a animação independente e estudem isso, anotem, reflitam, analisem frame a frame. E aí vocês vão ganhar muito com a história da animação. O estilo de vocês, a bagagem de vocês quando for produzir, provavelmente vai ser bem diferente do que se vocês forem meros espectadores passivos ou meros leitores de livros da história da animação para fazer prova na faculdade ou fazer prova em algum curso que vocês estejam fazendo, tá bom? Então é isso, pessoal, sobre a história da animação. Muito obrigado.